Fala, torcedor vascaíno, o atacante Wanderson do Internacional está muito próximo de fechar com o Vasco da Gama. O Vasco já tem um acordo com o Clube Gaúcho, mas ainda falta um acordo com o jogador. E o atacante Emerson Rodrigues está muito próximo de deixar o Vasco da Gama. O atacante que não deu certo no Vasco pode estar a caminho da Bulgária. E o atacante Jean David, que chegou na mesma época que o colombiano Emerson Rodrigues, ambos os dois jogadores não deram certo no Vasco. Tem times mexicanos de olho no atacante Jean David, beleza? Pra quem não me conhece, tá chegando agora, meu nome é João, você tá no canal Sentimento Vascaíno, e nesse vídeo aqui vocês vão ver todas as últimas novidades, notícias sobre o Vasco da Gama. Primeiramente, peço você deixar o seu like, se inscreve no nosso canal que é muito importante. Vamos bater a meta aí de 25 likes nesse vídeo, que é muito importante e ajuda demais. Tamo junto? Então é isso. Como vocês sabem, eu tô viajando, né? Então tô gravando pelo notebook, acabei arrumando aqui tudo direitinho. Então agora a partir de hoje, os vídeos já vão estar rolando aí normalmente aí, né? Por aqui, sem ser pelo telefone, né? Igual a gente tava fazendo vídeo pra vocês. Beleza? Vamos falar sobre as notícias, vamos falar sobre as informações do Vasco, que tem algumas informações pra gente colocar na tela pra vocês, né? Então vamos lá, vamos falar sobre a situação do atacante Wanderson, né? A gente tinha algumas informações, né? Alguns dias atrás aí, de que o atacante Wanderson, ele tava pedindo cerca de R$1 milhão de salário. Aí teve uma época que estavam oferecendo, que estavam falando que ele pedia R$800 mil. Enfim, vamos olhar a matéria aqui e é o seguinte: o Inter deu ok, mas falta o ok do jogador. O Vasco monitora a situação de Wanderson, que atualmente é o terceiro reserva do Internacional. O Cruz Maltino tenta fazer um processo de convencimento com o jogador. Então o Vasco está tentando convencer o jogador a vir ao Gigante da Colina, citando maior minutagem e mais visibilidade. Então o que? O Vasco está tentando convencer o jogador a fechar com o Vasco da Gama, e aí está tentando, né, convencer ele, falando que ele vai receber mais minutagem no Vasco da Gama, e obviamente, né, já que a gente não tem tantos pontas, e a gente vai falar também nesse vídeo sobre a situação aí do Jean David e também do Emerson Rodrigues, que são dois jogadores que podem estar de saída, né? Foi 2 pontas que o Vasco contratou na janela do meio do ano de 2024, só que teve suas oportunidades, só que não deu certo, né? Então esses dois atacantes podem ir embora, e aí com isso o Wanderson pode receber mais oportunidade no time do Vasco da Gama, né? Então o Vasco está tentando convencer o jogador, falando que ele vai receber mais minutagem no elenco principal, né? E mais visibilidade, obviamente, né? O Vasco traz mais visibilidade, né? Então é isso. Então tá ali, ó, com o Clube Gaúcho já tá tudo certo. O Vasco já se acertou com o Internacional, só que falta convencer o jogador e acertar com o jogador, né? Mas o jogador pediu mais de R$1 milhão por mês, e obviamente o Vasco não tem condições de pagar, né? Pessoal, me desculpa pelo barulho, se tiver barulho aí pra vocês, tá? Mas é porque, cara, tá todo mundo aqui em casa, né? Na casa da minha avó, então não vai ser normal esses barulhos o tempo inteiro. Então peço desculpas, tá? Mas então é isso, né? O Vasco não tem condições de pagar R$1 milhão de salário pro Wanderson. E outra, mesmo se tivesse condições, o Wanderson é um bom jogador, é um jogador que se chegasse no Vasco, chegaria para ser titular sem dúvida nenhuma, mas é um jogador que não merece estar ganhando R$1 milhão, tá? Ele tá pedindo muita coisa pelo futebol que ele representa. Eu acho ele um bom jogador, eu acho que se ele viesse para o Vasco seria uma boa contratação do Vasco, tá? Se tornava uma boa contratação do Vasco. Agora, você contrata o Wanderson para ele ganhar R$1 milhão de salário, é coisa ali que, me desculpa, mas o Wanderson é um bom jogador, mas para ganhar R$1 milhão de salário é muita coisa, né? Então eu acho que se ele pedisse ali no 600, 700 mil reais, dá até para pagar para o jogador, acho um bom jogador, né? Agora, R$1 milhão de salário é um salário muito alto, né? E o Vasco não tem esse dinheiro para pagar no jogador. Tem 2 jogadores que recebem R$1 milhão no nosso elenco, e são 2 jogadores importantes, que é Coutinho e o próprio aí Payet, né? Então são 2 jogadores ali que, vamos dizer, craques, seria craques, né? Então se o Vasco fosse contratar algum jogador para ganhar mais de R$1 milhão, cara, o Vasco conseguiria contratar outro jogador aí de nome, né? Que traria mais sócios torcedores, etc. O Wanderson, Vasco contratando o Wanderson para ganhar R$1 milhão de salário no Vasco, o Vasco não vai aumentar o número de sócios, nada disso, né? Então eu acho que essa informação é importante pra gente saber que o Vasco já tem o ok do Internacional, já se acertou com o Clube Gaúcho, só que falta se acertar com o atacante Wanderson, com seus empresários e etc, né? Então é importante, o jogador tá perto do Vasco, agora basta aí a negociação com o jogador, seus empresários e etc, tá bom? A informação foi dada aí pelo Lucas Pedrosa, beleza? Então tá aqui, né? O Vasco já tem um pré-acordo com o Internacional pelo atacante Wanderson. Agora, para o negócio ser fechado,
falta a diretoria cruzmaltina conversar com o jogador, a convencer o jogador a aceitar a transferência. Então essa informação foi dada aí pelo Lucas Pedrosa, né, lá no SBT Rio, que é onde ele participa, né, o programa lá onde ele participa do SBT. Informação importante pra gente saber, né, querendo ou não, pode ser uma nova contratação do Vasco. A gente sabe que o Vasco aí já contratou 3 zagueiros, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira, só que o Vasco não contratou nenhum ponto, né, nenhum jogador que joga pelos lados. E a prioridade do Vasco era contratar zagueiros, já contratou, ainda falta contratar um, na minha opinião, tá? E falta contratar pontas, né? O Vasco não contratou ainda. O Vasco contratou um goleiro, que é o Fusato, contratou o Tietê, que é um volante, contratou 3 zagueiros. E cadê os atacantes? O Vasco precisa buscar atacante. A bola da vez é o Wanderson e o Brian Rodrigues, né? Que é um excelente jogador, na minha opinião. O Brian Rodrigues é um jogador ali que, pra mim, chegaria no Vasco pra ser titular absoluto. O Wanderson também, tá? Eu não diria que o Wanderson ia chegar no Vasco pra não ser titular, tá? Só que eu acho que 1 milhão de salário pro Wanderson eu acho muita coisa, tá? Pelo futebol que ele joga, ok? Mas é um jogador que, querendo ou não, vai ser titular com certeza se vier para o Vasco da Gama. Então essa informação é importante pra gente falar pra vocês sobre a situação aí do atacante Wanderson, que pode pintar no Vasco da Gama. Beleza? Outra informação aqui que é importante é que o Emerson Rodrigues, o colombiano, deve rescindir com o Vasco e acertar com o Ludogorets, da Bulgária. Tá? Segundo o Vene Casagrande, né, que é um cara que participa do mesmo programa que o Lucas Pedrosa. São parceiros, né? São jornalistas parceiros ali. Né, então, acho que se eu não me engano, o Vene Casagrande ele trabalha cobrindo o Flamengo e o Lucas Pedrosa o Vasco da Gama. Né, então tá ali. Segundo o Vene Casagrande, Emerson Rodrigues está próximo de rescindir com o Vasco para poder se transferir ao Ludogorets da Bulgária. Só que vocês vão lembrar, né, do Ludogorets. Por quê? Porque tem um jogador do Vasco que tá lá também, que é o Eric Marcos. O Vasco não contava mais com o atacante e com isso o Inter Miami aceitou a devolução para emprestar o jogador novamente, mas dessa vez para o clube da Bulgária. O Vasco vai economizar parte do empréstimo e 6 meses de salário, que é cerca de 1,5 milhão de reais no total. Essa apuração foi feita aí também pelo Lucas Pedrosa, que é o jornalista que cobre o Vasco da Gama, como eu falei pra vocês. Cara, é importante a gente saber, né, querendo ou não, já que a gente tá numa situação financeira ali crítica, né, uma situação financeira ali que não é tão boa, você economizar 1,5 milhão tá de bom tamanho, né, não vou falar que é ruim isso, né, tá de ótimo tamanho você economizar 1,5 milhão. E é um jogador que realmente não deu certo, cara. Ele, Jean David, o Maxime ainda não deu certo muito ainda também, né? Jogou alguns jogos aí bem e tudo mais. O Maxime ainda bota uma esperançazinha. Agora, Jean David, Emerson Rodrigues, cara, a gente fala até que o Emerson Rodrigues é um colombiano esforçado, né? Mas, cara, só pelo esforço não vale a pena. Não tem essa. O Vasco tem que parar com esse ponto de, o jogador esforçado, não sei o que, dá vida. Tá, pode dar vida, mas... cara, não deu certo, né? Esse é um ponto importante pra gente saber. É um jogador que não deu certo, um colombiano que tentava, né? Era esforçado pra caramba realmente, mas os últimos jogos aí ele nem relacionado foi pros jogos. Teve aquela confusão lá com as namoradas, esposa, sei lá que foi, no jogo contra o Botafogo, que ele não foi treinar. Enfim, teve seus problemas pessoais. E aí depois disso aí, cara, desandou tudo. Já não é um bom jogador, né? E aí o cara já desanda, faltando treino, faltando não sei o que, faltando seus compromissos. Aí não dá certo mesmo. Tá bom? Então, informação importante pra gente saber que o Emerson Rodrigues aí pode pintar no Ludogorets da Bulgária, que é o mesmo time lá do Eric Marcos. Beleza? A outra informação aqui agora é sobre o atacante Jean David, já que a gente tá falando de 2 jogadores que não deu certo no Vasco. Nessa a gente tá falando de um jogador que não deu certo no Vasco, tem um outro aí que é agora o Jean David, né? Que foi um jogador que o pessoal criou até uma expectativa, querendo ou não. O pessoal se iludiu com os vídeos dele, né? Com seus highlights, etc. Que, pô, se você for buscar na internet highlight do Galdames, do Maicon, do Léo Pelé, você vai achar um monte, né? Eu sou um cara que eu não consigo acreditar. Eu não consigo me iludir com os vídeos, né? Com os highlights, com os melhores momentos do jogador. Porque você pega os melhores momentos do jogador. Se você pegar os melhores momentos eu jogando bola, você vai achar que eu sou craque. Mas eu não sou, pô. Entendeu? Então é isso. E alguns torcedores se iludiram com esses melhores momentos do Jean David. Cara, é um jogador ali que pra mim é um jogador limitado, é um jogador que pode até jogar bola, né? Pode até jogar bem no Vasco ainda. Só que a informação que tem é a seguinte, que é do Bruno Murito, né? E do Tébaro Schmidt do GE Vasco. Equipes mexicanas demonstraram interesse em Jean David. E Vasco não se opõe à venda. O clube sabe que o chileno vem sofrendo com a adaptação, mas também entende que ele poderia render mais.
Por outro lado, o técnico Fábio Carille não descarta utilizar o jogador, que atualmente é o único ponta esquerda do elenco. Então foi o que eu falei para vocês. O Vasco precisa contratar atacante, tá? O Vasco precisa contratar, pra mim, na minha opinião, tá, gente? Um ponta para a esquerda, um ponto para a direita e também uma sombra para o Pablo Verratti, né? A gente pode falar até que a sombra do Pablo Verratti dá até para esperar um pouco, tá? Que tem um GB ali, tem um próprio Ryan. Agora, pontas a gente precisa contratar. Ainda mais se for perder aí o Emerson Rodrigues e também o Jean Davis. Aí sim você tem que buscar realmente pontas, né? Você tem que buscar pontas no mercado aí, que é importante. Querendo ou não, é um ponto importante. São jogadores ali que participam bastante do ataque. E o Verratti é um excelente centroavante. Só que não adianta você ter um excelente centroavante e você não ter um conjunto junto com ele. A gente tem o Adson, tem o David. Só que o David volta só no meio da temporada de 2025. Teve a mesma lesão que o Jair e o Paulinho. A gente tem também ali o Adson, só que o Adson tá com seus problemas ali físicos e aí até agora também não voltou. Então não é certo, entendeu? Então a gente precisa contratar pontas. Até agora a gente não contratou ponta nenhum. E o Vasco, a diretoria vascaína, precisa contratar pontas porque é necessário. É necessário realmente, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, dá essa moral pra gente que é muito importante. Ajuda pra caramba. Tá um calor danado, mas eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês. Tá, arrumei um lugarzinho aqui depois. Depois eu mando até no grupo do WhatsApp pra vocês verem. É o lugar que eu arrumei aqui pra gravar o vídeo pra vocês. Então é isso, tá, gente? Obrigadão pela presença de todo mundo. Me desculpa se tiver algum problema de áudio, câmera, algum travamento, seja o que for. Tá, me desculpa, mas é porque eu não tô em casa, tô viajando, então dia 31, no vídeo do dia 31 já vai estar tudo normal pra vocês, provavelmente. No dia 31, isso aí. No dia 31 já vai ter um vídeo normalmente pra vocês, aí depois você já sabe como que é os vídeos lá quando eu tô lá em casa e tudo certinho. Tamo junto, gente. Um abração de coração.